Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal e já sabem qual é o nosso ritual. O Galo ganhou, a luz tá acesa e quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Você tá curtindo nosso conteúdo, meu amigo? Use a blusa desse botão de curtir aqui no vídeo. Bora falar sobre a vitória do Galo em cima do Botafogo, o líder do campeonato. Se tivesse uma odd lá na KTO para você apostar, o Botafogo fica com esse título, você apostaria sim ou não? Você acha que ainda dá Parmeira novamente? Você prefere o porco ganhando ou o Botafogo? O Botafogo tem uma torcida que é aliada do Galo, a mancha é mais próxima. O que você prefere, Palmeiras ou Botafogo? Fala aqui nos comentários, já que o Galo está um pouquinho mais lá para trás. Bora falar sobre a partida então. Voltando na semana passada, há 2 semanas, praticamente 2 semanas, quando o Botafogo perdeu o Flamengo, eu assisti nesse jogo e apesar da derrota eu falei assim, realmente o Botafogo é um time organizado e vai dar trabalho aqui na Arena MRV. No primeiro turno o Botafogo deu uma canseira enorme, me fugiu o nome daquele menino, o Júnior Santos, em cima do Rubens ali, deitou e rolou. O Rubens teve, acho que até foi substituído nessa partida, porque o Júnior Santos fez uma bagunça ali realmente. Então você tinha de referência o primeiro turno e o último jogo, onde apesar da derrota para o Flamengo, o Botafogo conseguiu fazer uma partida equilibrada, já que o Flamengo também tem um grande time, né? Apesar de ter sido derrotado pelo Atlético Paranaense com um placar vantajoso, um placar elástico, mas de um modo geral você tem que falar que o Flamengo é um time difícil de ser batido nesse Campeonato Brasileiro. Uma curiosidade do Botafogo que comentei com meu amigo Alexandre Silva na partida ontem. 3 treinadores nesse campeonato. O primeiro português que foi embora lá para a Arábia, o Cláudio Caçapa e o Lage. E o Botafogo consegue manter as mesmas características do início do campeonato, quando teve aquela arrancada, um futebol que começou a surpreender todo mundo, né? Já que o desempenho no Carioca nem foi assim de encher os olhos. Até usei o Botafogo como referência aqui no começo do campeonato de times que não estavam engrenando, não conseguiam mostrar nada lá na primeira, segunda rodada. E depois de 3 treinadores, o Botafogo consegue manter suas características e principalmente sua organização. Tem um perigo que é o dos resultados ruins. Por que estou falando isso? Estou analisando o Botafogo? Não, é para gancho agora porque eu vou falar. O Galo ontem, por exemplo, apresentou características do time que me agradavam no time do Kudê, principalmente. Que você roubou a bola aqui na sua defesa, aciona rápido quem está entrando em velocidade nas pontas. Olha, o Otávio fez 2 vezes, inclusive foi curioso uma jogada, porque o Otávio faz esse passe em diagonal, buscando o Paulinho, passando pelo lado do campo, e quem finaliza é o Batalha. Mesmo a gente tendo um homem como referência, que a gente achou que ia ser diferente, que todas as bolas seriam no Kardec, nesse lance especificamente, quando o Otávio pega a bola, dá esse tapa em diagonal, o Paulinho aciona o Batalha na área e ele finaliza meio com a perna puxando para trás assim. O Lemos, o Otávio fez 2 vezes essa bola esticada assim na diagonal e o Lemos fez isso. Porque eu vinha falando em alguns vídeos aqui no canal sobre a possibilidade de ter contra-ataque e às vezes você não usar bem. A gente até fez ontem, mas assim, a gente começou a fazer pró mais vezes do que desperdiçar as oportunidades. Aquilo de oportunidade de contra-ataque, você ter o Paulinho e o Pavão para acionar nos lados do campo e você entregar a bola e começar a tocar aqui, acionar o Everson. Sei que às vezes é necessário esfriar o jogo, segurar, analisar, estudar, mas você desperdiça algumas chances de contra-ataque e principalmente esse tapa na diagonal, buscando os corredores, tendo principalmente o Pavão para acionar por ali. Eu acho uma jogada muito interessante e a gente mostrou essa característica ontem. Tinha grande dúvida, grande ponto de interrogação, como funcionará o time sem o Hulk, porque existia sim, comprovadamente, a Hulk dependência. Você vê que mesmo contra adversários fáceis, como o cara bobo na Venezuela, que a gente fica com 0-0 no nosso ataque, Sacha e Ademir, o Libertad em casa, o Hulk não está, porque ele não joga contra o cara bobo, tem 3 partidas, ele toma cartão nas 3, fica fora contra o Libertad, a gente perde em casa. Pegue todos os jogos em que o Hulk não atuou. O Atlético ou empatou ou perdeu, ou teve muita dificuldade no jogo. Então existia, sim,
ou talvez exista, né? Mas pelo menos dessa vez a gente conseguiu vencer, e o principal, sem sofrer a Hulk dependência. E a gente sempre falava, sem o Hulk, o que existia de possibilidade? Uma delas até aconteceu no final do jogo, que eu falei durante a semana. Você coloca o Zaratio, ganha o meio campo e passa a acionar o Pavão e o Paulinho de forma diferente, talvez até um pouco mais por dentro. Você tem a opção Kardec, que eu acho muito Filipão anos 90, né? Aquela do Paulo Nunes e Jardel. No Palmeiras, quem que era no Palmeiras? Era o Zeinha da Bahia e Edilson? Tô na dúvida, não vou arriscar não. Me lembrem, vocês são bons demais de memória, então vocês vão comentar o tempo todo aqui na caixa. O Filipão sempre usou, né? O cara do lado do campo, o cara de referência na área. Por isso nos causava estranheza ele não utilizar o Kardec com tanta frequência, assim, talvez até pela parte física, pela a questão médica dele, mas a gente ficava naquela, pô, vai ser o Kardec de referência, vai ser para substituir o Hulk, vai ser o Vargas, por exemplo, né? Tem gente que prefere jogar com a menos que escalar o Vargas, mas tem gente que fala, não, melhor colocar o Vargas, porque no fim do ano passado, quando o Hulk fica um período em setembro sem jogar, cerca de 24 dias, volta, se lesiona de vez ali e fica o resto do ano de fora, e o Vargas, quem é nosso homem de referência, no final da temporada de 2022. O fato é que entramos com o Kardec, e é diferente a forma de se acionar, porque o Hulk, ele está substituindo o Hulk pega a bola o tempo todo no meio campo. O Kardec está esperando lá perto da área a bola o tempo todo. Muda a dinâmica do time e eu temia que isso fosse nos prejudicar até entender como funciona. A sorte que nós tivemos uma data FIFA, nós tivemos 2 semanas para trabalhar isso, apesar do Paulinho ter ficado um tempo fora, mas eu pensava, ó, Paulinho vai ter que sair para buscar essa bola um pouco mais, ele fez realmente, e o Pedrinho vai ter que ser muito participativo. Eu acho que o Pedrinho é a nossa maior conquista dos últimos 30 dias, desse mês que passou. Porque o Pedrinho era carta fora do baralho. A gente não contava mais com o Pedrinho. O Pedrinho era motivo da gente cornetar o Rodrigo Caetano sem parar pela renovação. Eu falo da urna eletrônica do camisador. Se tivesse a urna eletrônica, ser a favor da renovação com o Pedrinho, ele perderia no primeiro turno, coitado. E o Pedrinho foi importante em vários jogos. Tudo bem que ontem às vezes faltou aparecer um pouco mais para dar opção em alguns lances, mas uma atuação positiva, principalmente participando direto no lance do gol e em outras jogadas também. Não é o grande meia dos nossos sonhos, o armador e talvez ele volte para aquele período assim, mas eu acho que por tudo que foi o Pedrinho até o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, qualquer ponto positivo você tem que ser comemorado, sabe? Porque a gente não contava mais com esse jogador, não contava de forma alguma em nada. Então, cada assistência do Pedrinho, cada participação positiva, ela precisa ser comemorada. E ontem ele tinha esse papel importante pela falta do Hulk em campo e pelo fato de ter mudado o desenho do time com o Kardec lá na frente. Foi até curioso, eu mostrei para o Luiz e para o Alexandre Silva que o Kardec, contra o Palmeiras, eu comentei aqui no YouTube. Chega um momento do jogo contra o Palmeiras que o Kardec fala, vem gente, marca alto, principalmente que nós estamos precisando empatar, nós estamos perdendo. E ele faz o gesto para a galera. Aí ontem o jogador do Botafogo recebe, o Kardec dá o bote nele, ele toca, o Kardec corre aqui, o jogador do Botafogo toca aqui, o Kardec corre aqui. O Pavão e o Paulinho, cadê eles aqui na marcação alta? Não vai ser característica do Galo do Filipão. Não sofre esperando isso. Com o Cudê acontecia algumas vezes, vez ou outra o Cudê baixava e tal, mas várias vezes, não é sempre não, mas várias vezes o Cudê fazia esse abafa lá em cima. O Kardec olhou para cá e para cá, algumas vezes outras pediu para a turma fazer uma pressão mais alta, mas o time do Filipão é o time que dá 2 passos para trás e vai marcar baixo realmente. A hora que chega na marca da Cal, aquela linha do meio campo, aí o time do Filipão já começa a dar uma abafa maior, mas daqui para cá o adversário vai ter espaço para trabalhar a bola, goste ou não. Eu gosto do Galo marcando alto, mas é o time do Filipão, cada treinador. Quando você contrata o treinador, você pega o ônus e o bônus, né? O que eu temia é que, principalmente depois do gol, a gente abdicasse. Essa palavra você está ouvindo muito aqui no pós-jogo. A gente abdicasse de jogar futebol. A gente só fosse bola para frente, bica para frente e não segurasse lá a pelota, não administrasse o jogo de forma consciente. A gente chegou a dar 2, 3 chutões e ele falou, nossa, já vai voltar aqui pesadelo de novo, de só chutão para frente, entrega a bola para o adversário, ataque do adversário de novo,
Dessa vez a gente teve um pouco mais de lucidez. Até a substituição do Kardec foi importante, porque aconteceu aquilo que eu falei nas opções. O Zarate povoou um pouco mais o meio-campo, a gente teve um combate aqui, a gente pegou essa bola aqui e não precisou ficar rifando a bola para frente o tempo todo. O Zarate com aquele cabelinho de cuia dele, interessante demais. Povoou o meio-campo aqui, ficou com a turma mais próxima dele, não ficou um time tão espaçado e a gente conseguiu controlar um pouco mais sem a necessidade de bica para frente, entrega a bola para o adversário atacar de novo. Você vê que mesmo na pressão ali, só o gol anulado. Fora isso, o Galo o Everson não foi exigido para grandes defesas, até no time de modo geral. Outro desenho interessante do time do Atlético. Você pega a escalação, o adversário lá está estudando o time do Atlético, lá, o setor de análise de desempenho passou por lá e falou, tem o Mariano, que é lateral, tem o Fux, que é zagueiro, o básico, o beabá. Aí com a bola rolando, o Mariano é quase um terceiro zagueiro, o Mariano fica de zagueiro durante o jogo, pouco sobe, e até o Fux às vezes sobe como lateral direito, olha só. O zagueiro tá aqui, em alguns lances o zagueiro vai e o Mariano fica. Inteligente o Mariano, ou queria que o Mariano tivesse mais perna, viu, pro futuro, porque tem 3 lances ali que ele intercepta muito bem. Eu sou fã do Mariano, não tem jeito não. A turma de 2021 que me libertou, que me deu aquele título, eu vou falar já já. Eu sou muito fã dessa turma. Mas o Mariano fica quase como um zagueiro realmente na partida e até o Fux chega a subir como um lateral, como acontecia com o Kudê. Eu falei de característica do time do Kudê lá atrás, aí mais um. O Kudê fazia isso. Em alguns jogos o Fux atuou até contra aquele time que o Igor Gomes fez 2 gols aqui. Tá vendo? Eu achei que eu falei assim, eu não vou gravar o pós-jogo de madrugada, que de manhã minha cabeça vai estar boa demais, eu vou ter dormido e tal, não adiantou nada. Mas é esse time aí mesmo, que você tá lembrando. Que o Igor Gomes fez 2 gols aqui, o Aliança Lima, lembrei. O Fux ficou pela direita ali, era característica do time do Kudê, ele sabia que podia usar o Fux por ali. E para segurar a perna do Mariano, porque sabendo que o Botafogo explora muito lá do campo, tinha o Segovinho no banco para entrar descansado ainda, mas esse menino, o Júnior Santos, do lado de cá, principalmente, que ia incomodar. Né? Meu medo era, o Mariano fica, mas o Júnior Santos explora o lado do Arana, porque o Arana sobe muito e a gente pecar. Segurar o lateral, mas onde o Júnior Santos podia incomodar de forma mais aguda ali, o Arana subiu muito e dá espaço para ele. Então eu achei curioso essa do Fux com o Mariano, aliás, o Fux que teve a oportunidade... 2 jogadores que a gente tem que comemorar as últimas atuações. Eu falei do Pedrinho, por tudo que aconteceu no passado, ele vem de boas atuações em alguns jogos, os jogos que a gente ganhou, até jogo que perdeu, que ele apareceu um pouco mais, e o outro é o Fux, porque já começou a falar do desejo de ficar, de renova, não renova e tal, e o Fux chega com aquela condição de vai ser o titular na temporada, aí o Rabelo se machuca, se lesiona, o Nathan Silva é vendido, o Gemerson não está numa boa fase e mesmo assim o Fux não consegue a titularidade. Agora pode ser que tenha convencido o Filipão e a gente tem uma nova zaga titular mesmo com a volta do Gemerson no próximo jogo. A gente tem uma zaga Lemos e Fux. Para não falar que joga de acordo com o resultado, eu vou repetir o que eu falei lá atrás. Eu ainda não consigo ter confiança em nenhuma dupla de zaga do Galo. Isso está registrado em alguns vídeos, não posso mudar na vitória. Talvez me convençam com o tempo, talvez o Pedrinho me convença com o tempo, talvez a turma. Mas eu ainda fico... O atleticano tá meio receoso. Eu falei, esse time não é de grandes espetáculos, falei isso para trás também. Esse time é para 3 pontos. 3 pontos na tabela, 3 pontos na tabela, marcando cá atrás realmente, aproveita o contra-ataque, balança as redes e comemora os 3 pontos. Para tentar em dezembro e janeiro ajeitar, contratar, acertar, parar de errar demais, parar de ter muita confusão de bastidores para esse time ficar azeitadinho para 2024. Por enquanto é time de 3 pontos e a zaga é um dos pontos assim que eu fico, nossa, qual que é a opção? Hein? Se colocasse a urna eletrônica do Camisa 12 para votar na defesa, qual seria o seu voto? Comenta aí o tempo todo, fala qual zaga você queria. E eu acho que eu iria de Lemos. O Lemos não me inspira tanta confiança. Gente, eu preciso falar, não é porque ganhou que eu vou fingir que
O Gemerson não tá inspirando confiança e o Fux ainda me deixou assim, pô, por que será que os treinadores não gostaram dele, mesmo com a saída do Natan, a lesão do Rabelo? O que acontece aí nos treinos? Qual característica que eles perceberam nesse zagueiro? Então, eles têm que essa reta final de Campeonato Brasileiro para convencer a gente que eles merecem a titularidade e quem sabe a tal da continuidade que eles falam lá para 2024. Eu tinha falado das laterais, eu falei do Fux Mariano e falei da outra lateral do Júnior Santos, né, do Pernuldo, que corre demais. E do lado de lá aconteceu uma característica interessante. A hora que o lateral foi amarelado ali, eu falei, olha, bola no Pavão o tempo todo, força em cima do menino que está amarelado, né? Fugiu o nome dele. Força em cima do menino que está amarelado e força o Botafogo a fazer uma substituição. O menino leva o segundo cartão amarelo, é expulso e a gente deita ali em cima daquele lado. Mas o Pavão ele tinha que dividir a atenção entre dar esse auxílio para o Arana, né? Porque o camisa 37 lá, ele estava incomodando realmente, ele é perigoso. Então o Pavão tinha que dividir a atenção com a marcação. Eu comentei no Alterosa Esporte que o Pavão tem disso, principalmente quando joga do lado direito, ele auxilia muito o Mariano na marcação, até o Saravia, porque o Saravia também sobe muito, então o Pavão volta muito para auxiliar na marcação. É legal a característica do Pavão, essa característica de marcação, de pensar um pouco mais na turma lá de trás, de auxiliar, de ter perna para fazer isso também. Mas ontem, por exemplo, eu achei que às vezes tinha que acionar um pouco o Pavão e teve um momento do jogo que ele ficou mais escondido, que não estava sendo acionado. Tanto que bem antes da substituição eu falei, não, já dá para cortar o Pavão, já dá para tirar. E teve uma hora que ele foi conversar com o Filipão, eles ficaram lá na resenha com o jogo rolando. Papapá, o Filipão já conversou com o auxiliar ali e pouco depois, na conversa, não era nem para CDL. Então, não sei se era a turma da parte física, mas pouco depois já foi sacado o Pavão, mas eu já até teria colocado o Patrick um pouquinho antes, não sei porquê, se era pela preocupação em auxiliar o Arana também na marcação. Que leão é Guilherme Arana. No fim do jogo, teve uma bola que ele trabalha com o Patrick, e o Patrick dá uma mais na frente, que exige um pique mal da Arana. Eu falei, não, mas já correu tanto no jogo, não vai ter perna. E o Arana chegou, eu falei, nossa, é impressionante o vigor físico desse menino, mas também é muito novo, né? Pô, o Mariano é mais complicado, tá? O Mariano já jogou muita bola na vida. Pô, a Arana tá começando a quilometragem agora. O Mariano já tá com a quilometragem bem alta, mas é diferente como joga o Atlético. Do lado de cá, você segura que até o seu zagueiro às vezes tem que subir aqui para auxiliar, e às vezes eu senti até que o Paulinho pegava e ficava sem opção, né? Porque às vezes o Pedrinho na jogada estava sendo construído do lado esquerdo, estava lá, o Mariano não subia, o Fux nessa aqui ficou, então ficava meio amarrado de opção o Atlético, né? Faltava alguém se aproximar, dar jogo, e porque teve uma notificação que desconcentrou de agenda. E foi isso. Às vezes ficou um time meio torto, né? Essa de dar a opção. Mas do lado de lá, realmente, o Arana subia muito e o Pavão ficava nessa preocupação e se dividiu um pouco da atenção. Pontos positivos da partida. Obrigado, Daniel Damilo, que comprou um cronômetro para mim. Eu vou colocar o cronômetro aqui, por enquanto não peguei ainda, então de vez em quando eu ainda tenho que fazer aqui. Pontos positivos. A gente sabe que tem uma possibilidade de bola parada. O Pavão cobrou uma bola parada ali, uma falta perigosa. O Lemos cobrou uma falta venenosa. Então, de repente, uma falta apertada. É claro que o Hulk não vai deixar ninguém bater, mas se não tem o Hulk, a gente sabe que tem outras opções interessantes de bola parada. O Pavão foi uma diagonal, porque normalmente o Johan ele joga mais em arco. Ele e o Igor Gomes eles jogam mais em arco na área. O Pavão deu uma mais diagonal, reta, forte. O Lemos deu uma mais colocadinha, a outra ele foi até não cobrou tão bem não, mas a primeira foi muito venenosa no gol ali da loucura. E em uma jogada de falta ou escanteio, o Kardec foi de cabeça e casquinhou também. Eu falava, nossa, que saudade que eu tenho de se ter um cara cabeceando depois de uma bola parada do Atlético, já que a nossa bola parada, o escanteio principalmente, quem é fã de carteirinha do Camisa 12, sabe que eu reclamo demais da jogada de escanteio da Atlético. Meu sonho é a gente evoluir esse escanteio para a gente marcar mais gol de bola parada, principalmente de escanteio, já que há algum tempo, não é dessa temporada, a gente desperdiça muitos escanteios. Falei de que é fã de carteirinha do Camisa 12, ontem lá pelas ruas ao redor da Arena MRV, muita gente falando que é fã de carteirinha do Camisa 12. Um beijo no coração. Falei do Pedrinho, outro ponto positivo também, a volta do Batalha. Esse jogador que me cativou, porque no começo eu falei, não, esse
meio brucutu, mas eu acho que estava fora de forma. A gente vê realmente que faz diferença, até pisou na área quando tá ele e o Otávio, a gente sempre ficava na dúvida de quem ia ser o primeiro volante, quem ia liberar um pouco mais. Eu não gosto das comparações de atleta com atleta, de qualidade, mas de comportamento que o Alan fazia de segurar, mas o Jair às vezes estava na área para finalizar. Batalha, já que o Otávio estava na segurança, na responsabilidade, você jogando com 2 volantes, vez ou outra você pode liberar para ter um elemento surpresa na área. O Batalha, então, teve uma outra na ponta esquerda que ele roubou também de uma maneira muito legal, brava demais, do jeito que a torcida do Galo gosta, com a entrega dentro de campo. Outro ponto positivo, já até dei um spoilerzinho aqui, o Everson não trabalhou nessa partida, assistiu de camarote, uma bolinha, teve uma que tipo, a gente estava ganhando, aí era a bola só para ele encaixar, ele cai no chão e a torcida adversária fica pé da vida, né, para ele ganhar um tempo ali, tem hora que eu fico morrendo de medo dele estourar os 6 segundos do goleiro lá. Assim, não vamos, meu filho, já passou 5 segundos, chuta essa bola para frente. Então o Everson não trabalhar. Ponto positivo, falei da bola aérea, falei do Batalha, falei do Pedrinho. Outro ponto positivo, a nossa campanha o equilíbrio entre a campanha de mandante, de visitante. Tem um site da UFMG, não é Chiquinho o nome do cara não, já fiz matéria com ele. É atleticano, Galo doido, o cara que fala os números da UFMG lá. Referência para o Brasil inteiro esse trabalho dele. Nossa, meu trabalho muito fantástico. Fugiu o nome dele. O pessoal da UFMG vai me lembrar aqui nos comentários. O Galo é ritual, né? Eu assisti a coletiva, assisti os melhores momentos, eu vou nos números, vou na UFMG e eu costumo pegar os jogos como mandante, como visitante. Então a gente como visitante estava muito bem, como mandante lá embaixo, uma campanha muito ruim, e a gente começa a equilibrar. Time que quer alcançar a meta, seja ela de campeão, de vaga direta na fase de grupos da Libertadores, vaga na primeira fase de grupos, na primeira fase da Libertadores, que ainda é o mata-mata ainda. Você tem suas metas, você tem que começar a equilibrar. Não adianta você ter uma das melhores defesas do campeonato, como é o Galo tem a 3ª melhor defesa do campeonato, e tem um time lá também, que eu não vou falar aqui de Belo Horizonte, que ele está lá, a 4ª melhor defesa, mas estava entre os piores ataques, acho que era o 4º pior ataque, subiu um pouquinho depois do jogo do Santos. Mas se você tem time desequilibrado entre mandante e visitante, entre ataque e defesa, algumas características assim, o início do campeonato, as últimas 10 rodadas, você começa a ter time meio de tabela, 13º, 15º colocado. Se seu time tiver com essas mandante aqui, visitante aqui, mandante aqui, defesa sofre muito gol, o ataque é bom pra caramba. Você começa a entender a situação do campeonato. Então o Galo deu uma equilibrada boa, ganhando do Santos, ganhando do Bahia, ganhando do Botafogo em casa. A gente sobe esse desempenho de forma muito legal. O comandante estava precisando melhorar. Eu gosto muito de fazer estudos. Em 2017, gente, a gente tem, se eu não me engano, o melhor desempenho da década como visitante. E como mandante, um dos piores, se não o pior da década. Então, assim, você não é campeão por causa disso. Você conseguiu um feito inimaginável aqui, e aqui você conseguiu também um feito também, desempenho péssimo, jogando em Belo Horizonte. Então, você tem que conseguir esse equilíbrio entre seu domínio e fora a defesa e o ataque. A gente já tinha destacado o jogo do Atlético Paranaense, a gente sofre os gols, mas a gente já tinha destacado também que a defesa, porque quando o Filipão assume, a gente fala assim, a defesa vai ser sólida, 2 volantes, o Filipão foca muito na defesa e não vinha acontecendo naquela sequência invicta. Agora olha só, não sofremos gol pro São Paulo, não sofremos gol pro Palmeiras, não sofremos gol pro Bahia, sofremos um pro Vasco, não sofremos gol pro Santos, sofremos um pro Atlético Paranaense, não sofremos gol pro Botafogo. Repito essa sequência, não sofreu gol contra o São Paulo, Palmeiras, Bahia e Santos. Sofreu um contra o Atlético Paranaense e o Botafogo também não sofreu gol. Sofreu um gol contra o Atlético Paranaense e um contra o Vasco. Ponto positivo demais essa defesa aí, sofrer poucos gols. Agora é o ataque realmente se acertar. Outro ponto positivo, o Paulinho consegue o gol ali sem ângulo, cara. Quando a gente fala da finalização, sem ângulo, no canto do goleiro. Então naquele jogo lá, que eu falei há uns 2 vídeos atrás, que eu queria destacar os pontos positivos, foi contra o Atlético Paranaense, grama sintética, sem batalha, o Fux voltando para a defesa, o Pedrinho se encontrando, grama sintética, fora de casa. Eu falei assim, hoje gostei dessa vibe, eu vou mandar uns pontos positivos aqui por causa aquele período ruim que a gente viveu. Fechamos o período de bola rolando, uma pauta extra agora. As vaias e os xingamentos para o Diego Costa. Eu confesso que me surpreendi.
Por quê? Eu sou um cara que eu tenho um amor muito grande pelos caras de 2021. Vocês falam que eu tenho birra com os 4 R's e tal. Meu amigo, eu tenho um sentimento de gratidão enorme. Só que enquanto estiver na frente do Atlético, e agora eternamente, porque são os donos, o Camisa 12 está aqui para cobrar, para exigir excelência, resultados, bom trabalho, pouco erro no futebol, pouco erro em contratação, exigência e correção de trabalho, isso vocês podem ter certeza. Mas todo mundo que participa do projeto 2021, eu gosto demais. E o Diego Costa não é diferente. Então eu sei que a gente, no estádio de futebol, você causa uma pressão ali, mas eu achei que o encontro seria tipo a Massa com o Jô. Todos os encontros do Jô jogando pelo Corinthians. Eu achei que eu nunca ia ver isso na torcida do Galo. A gente com um carinho especial com o atacante do Corinthians. Então o Diego Costa, falou demais, gente. Diego Costa é o tipo de jogador que não tem os parafusos no lugar. Jogador que não tem um parafuso no lugar, você tem que passar um pano. Todo mundo tem um amigo que não tem um parafuso no lugar. Você passa um pano pra ele às vezes, as merdas que fala, as merdas que faz e tal. Você fala, não, é doido. Então me surpreendeu ali, que eu achei que a torcida teria um carinho especial pelo Diego Costa, e deu uma aula no microfone depois do jogo, falei, tem raiva daqui? A torcida é a melhor de Minas, que eu fui campeão, gosto mais deles. Eu gosto demais do Titi, eu gosto demais do Guga, eu gosto demais, Rafael 2019, eu gosto demais, gente. O que eu vivi em 2021 nada paga, eu não consigo ter sentimento ruim quando o assunto é 2021, então essa turma... Rafael e o Alan, no futuro, calma, vai ter o Jogo das Lendas comemorando os 10 anos de Arena MRV, aí vai estar polêmico igual foi com o Guilherme, vai ser com o Alan, o Alan voltou, então uma parte vai vaiar, uma parte vai gritar o nome dele, tudo se ajeita no futuro. Por enquanto, Rafael, você está com sentimento positivo? Não, eu estou com sentimento muito ruim com ele. Mas eu aprendi que no futebol tudo se ajeita com o tempo. Sobre arquibancada, sobre torcida, eu ainda acho que vai ficar legal no futuro. Ou subir com a loucura lá para a parte superior, ou colocar uniformizada, camisa 13, Fúria. Deixa eu ver aqui. A torcida, igual era laranja, replicar o laranja inferior e superior, se não levar a Galocura para cima, investe a Galocura embaixo, as outras torcidas em cima, mas eu acho mais legal a gente compactar, igual é clássico 10%, por que a gente cala os 90%? Porque tá os malucos reunidos. Eu acho que tem que reunir a turma mais disposição para ecoar o negócio, porque se você colocar um pouco de maluco lá, um pouco de maluco cá, dá uma esfriada nos ânimos, e o som eu ainda acho que não está propagando legal por ali, então a gente tem que ter um cuidado com essa arquibancada, um carinho e pensar muito. Os 20 primeiros minutos foram muito legais, e depois ele que foi gol, explodiu, que pressão do Botafogo, gol no lado, foi muito legal. Mas de um modo geral a gente tem que pensar na arquibancada, se está legal, o posicionamento de todo mundo, o som, tá propagando, não tá conseguindo espalhar, não tá, como que tá? Isso é legal observar. A câmera, coloca uma câmera filmando aqui, quantos minutos de jogo? Aqui deu um esfriado, ó, aqui animou, quantos minutos de jogo? Como é que tá sendo? E no Mineirão, como é que é? Eu acho legal chamar as lideranças das torcidas, pensar no que é legal pro Galo, tá certo? Beijo no coração, semana abençoada pra todo mundo, que Deus esteja aí com vocês. Até o próximo pós-jogo, se Deus quiser, que esse sorriso no rosto, que tá morrendo de saudade. O Galo ganha, até em nono na tabela, e mesmo assim nós estamos com um sorriso no rosto. É isso, ser Galo é bom demais. Tamo junto, abraço.